Pessoal, quarta revolução industrial. Todo mundo já ouviu falar disso, certo? Estamos vivendo isso, né? Eu adoro linhas do tempo, né? Linha do tempo, para mim, é uma das coisas que eu mais gosto, assim. Então, aqui a gente já tem uma, né? O que essa linha do tempo está mostrando para a gente aqui? Os estágios, as 4 revoluções que nós vivemos, e nas 3 que já vivemos, e a quarta que estamos agora começando a observar. Essa revolução industrial, assim chamada, né, ela tem alguns motores aí que a impulsionam. Um deles, um dos mais importantes, são as novas tecnologias aí de inteligência artificial. Eu até observei que no painel da manhã isso também já começou a ser tratado. E hoje, quando a gente está falando aí de direito, quando a gente está falando de tecnologia, certamente essa temática está presente, né? Nós tivemos grandes avanços nesse campo nos últimos 10 a 15 anos. Aquilo que era tido como ficção científica, né, hoje em dia já está se tornando fato científico, né? Então as coisas começam a sair lá do filme, né, que a gente assistia os filmes, nossa, o computador que pensa, né, inteligência artificial, robôs, né, executando tarefas, tudo isso está deixando de ser ficção e está se tornando fato, né? Então, nós estamos ouvindo muitas coisas aí que eram impensáveis, né? Carros dirigindo sozinho, né? Nossa, isso aí, para mim, né, era coisa que só em filme. Né? Carros voadores, né? Embraer investindo agora numa planta de carros voadores. Eu lembro dos Jetsons, né? Tinha um desenho dos Jetsons, alguns aqui vão lembrar. E imaginário, né? Para a gente isso muito distante até algum tempo atrás. E tudo isso está se tornando realidade. Por que a gente está ouvindo falar dessas coisas agora e a gente não ouvia falar disso 15 anos atrás? Ou por que a gente não, de repente, deixou para começar a discutir isso daqui 15 anos? Essa linha do tempo, para mim, ela explica o porquê. Tá? Aqui está a resposta do motivo. Essa linha aqui, ela foi criada pela Singularity University, que é uma iniciativa de 2 visionários, com apoio de muitas instituições e universidades. Um deles é o Raymond Kurzweil e o outro é o Dr. Peter Diamandis. Eles criaram a Singularity com o objetivo de pensar como vai ser o futuro da humanidade, né? Cenarizar isso. E um dos artigos que eles publicaram, eles apresentaram essa linha do tempo aqui. Então a gente tem um gráfico que demonstra, na linha azulzinha aqui, a capacidade intelectual do ser humano ao longo da trajetória aqui na Terra, né? Então, desde o início da civilização. Então, vejam que o nosso intelecto ele vem aumentando, certo? Nossa capacidade intelectual ela vem se incrementando ao longo das décadas. E a gente já foi mais burrinho, né? Então, a gente está bem mais inteligente do que a gente já foi. E ela continua crescendo. Só que, a partir da década de 50, começou a surgir uma outra curva ali de inteligência e capacidade. Que inteligência é essa? Inteligência das máquinas, né? Foi quando nós começamos a ter computadores fazendo coisas, né? Capacidade de processamento. Vamos voltar um slide aqui, ó. Ver se eu consigo voltar. Não consigo. Tá. Aqui. Olha ali, 1950 e 2015, tá? Prestem atenção nesses 2 anos aí, porque eles são bem importantes. 1950 foi a 3ª Revolução Industrial, certo? Foi quando começou o uso mais intensivo de computadores. Olha como bate com essa outra timeline aqui. Percebam como que o aumento dessa capacidade vem acontecendo? Percebe que está havendo um cruzamento ali? As curvas estão se invertendo? E elas estão se invertendo exatamente agora, né? Por isso que agora que a gente está ouvindo falar dessas coisas, e não ouvíamos antes, e não deixamos para começar a discutir isso mais para frente. É porque entre 2015 e 2023, a capacidade das máquinas ela vai superar a capacidade de um cérebro humano. Aí alguém vai dizer assim, poxa, mas se eu somar hoje toda a capacidade computacional do mundo, isso já deve superar a capacidade de um cérebro humano, né? Sim, supera. Mas eu não consigo comprar essa capacidade, porque ela ainda era cara. O que essa curva aqui fala é o seguinte, entre 2015 e 2023, qualquer pessoa no mundo conseguirá comprar capacidade de processamento superior à de um cérebro humano por menos de $1.000. Isso está disponível, já está disponível na nuvem.
e vai começar a se intensificar e ficar cada vez mais poderosa, cada vez mais potente. Ao ponto de que, em 2045, estima-se que qualquer um vai poder comprar, por menos de $1.000, capacidade de processamento equivalente à soma de todos os cérebros da raça humana. Isso muda alguma coisa? Muda muita coisa. Então, essa curva aqui, este gráfico, explica por que nós estamos discutindo essas questões. É porque a capacidade das máquinas de processar informações, de trazer soluções com níveis de inteligência, ela está se barateando, ao mesmo tempo que está se sofisticando. Ok? Então, isso aqui é o motivo da nossa discussão. Trazendo agora para o campo da justiça, né? Olhando para o segmento de legal aqui, que é o nosso interesse. Quais foram as gerações que nós tivemos de tecnologias para lidar com o processo? Lá atrás, né? Papel, caneta, máquina de escrever, certo? Meados da década de 90, a gente começou a usar computador, mas o processo ainda não era digital, certo? A gente ainda tinha as pastinhas ali com os processos. Alguns escritórios e alguns tribunais já tinham um sistema que ajudava a entender e organizar a tramitação de processo, mas ainda nós usávamos o papel. Nos anos 2000, foi que o processo começou a se tornar digital. Né? Começamos o processo de transformação digital. O processo deixou de ser físico e passou a ser gerido em meio digital, arquivos digitais. Isso aqui é o que a gente chama da primeira onda de transformação digital, ok? Que aconteceu em torno de 10, 12 anos. Alguns tribunais, alguns escritórios ainda passam, de certa forma, por isso de uma forma mais intensa. Alguns tribunais estão mais avançados, outros estão menos. Então, isso ainda é uma realidade aqui que cada um tem em diferentes estágios. E agora, a partir de 2015, começou a surgir o que a gente chama da segunda onda de transformação digital, que é o uso de soluções de inteligência artificial e analytics para poder aproveitar esse potencial todo de tecnologia que está vindo aí. Ok? Então, além de ter o processo digital, nós podemos agora ter soluções de ciência de dados aplicadas em cima dessas informações. É o que se conhece por jurimetria, por exemplo, né? Analytics. Então, essas ferramentas, essas soluções, vêm trazendo um impacto, um avanço muito grande a partir de agora. Né? Nós estamos imersos já nessa revolução aí. O quão importante isso vai ser? Né? O Gartner, que é o instituto mais respeitado aí em termos de previsões, de futurologia, de estratégias de tecnologia no mundo, eles têm lá mais de 1.100 analistas, eles afirmam que inteligência artificial vai ser a classe de tecnologias mais impactante, mais disruptiva ao longo dos próximos 10 anos. Isso vai nos impactar em todos os campos da sociedade. Mas todo mundo fala de inteligência artificial como se a gente pudesse sair e comprar 1 quilo ali na esquina, né? Me vê aí 1 quilo de inteligência artificial. É assim que a gente vai consumir isso? Não, né? A inteligência artificial ela é um motor para as coisas. A gente vai consumir e vai utilizar aplicações, sistemas, produtos que trazem isso embarcado. Você não vai comprar uma inteligência artificial, você vai comprar um carro que tem alguma coisa de inteligência, um sistema que tem alguma coisa de inteligência, uma aplicação, um produto. Okay? E esses produtos são os que efetivamente vão transformar a nossa vida, seja no campo pessoal, seja no trabalho. O painel aqui são low-techs, né? Mas assim, acho que já foi até conceituado aqui na abertura, né, pela doutora. Só revisando, né, talvez a gente não tenha ainda muito fluência do que é nesse termo, low-tech, legal-tech. Da forma mais simples possível, né? São empresas de tecnologia focadas no mercado jurídico. Ok? Então, esse é o conceito mais simplificado e mais objetivo que eu conheço para definir o que é uma low-tech. Então, é um termo aí que está, às vezes, bastante ligado a esse mercado de startups. A gente vai, com certeza, falar sobre isso aqui, né? Mas não necessariamente. Né? São todas as empresas que trabalham com soluções para o meio jurídico. A gente está falando de law techs, mas esse fenômeno das techs, ele também existe em outros segmentos, certo? Provavelmente alguém aqui, várias pessoas já ouviram falar das fintechs, né? São empresas que se dedicam a criar soluções inovadoras para o mercado financeiro. Né? As health techs são as empresas dedicadas a fazer isso no segmento de saúde. Então, esses segmentos, essas empresas especializadas em trazer novos modelos de solução, muitas vezes se especializam em algum segmento, né? E começam a fazer parte de um ecossistema.
Então, a gente tem vários ecossistemas crescendo muito em vários eixos aí de negócios. Então, por exemplo, né, operações de empresas de saúde, né, health techs, movimentaram 51 bilhões de dólares em 2016. Então, é um bocado de negócio, certo? E isso tudo vem acontecendo, de novo, né, nos últimos 5 anos. E vem se intensificando. Se a gente olhar lá no último quadrinho, né, as legal techs elas estão ainda num período de... Isso está emergindo. Né? Ainda não é um mercado tão grande quanto, por exemplo, de health techs, mas é um mercado que vem crescendo muito. Em 2016, houve um número recorde aí de investimentos nessas empresas. Então, isso sinaliza uma vitalidade muito grande aí, né, nesse mercado. Esse é um assunto que vem ganhando muitos holofotes, né? Cada vez mais. Assim, um exemplo é o painel que a gente está tendo aqui hoje. Quais são os sinais que a gente pode observar de que essa temática vem ganhando espaço? Né? Primeiro, a quantidade de eventos sobre o tema. Né? A gente tem, hoje no Brasil, no mundo, aí, todo dia, centenas de eventos discutindo essa questão aí de legal techs, né? A mudança no cenário do direito. Então, isso claramente é um sinal. Né? O tema sendo trabalhado em eventos. Né? Hackathons, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar hackathon. Esse termo talvez até é um termo bem estranho para muita gente, até bem pouco tempo atrás. Hackathon, o que é isso, meu Deus? Né? Um gênero musical? O que é isso? É de passar no cabelo? O que é isso? Né? É o quê? São maratonas de programação com o objetivo de desenvolver soluções inovadoras. E isso vem sendo feito agora cada vez mais no campo do direito. Exemplo, a gente teve agora em fevereiro o primeiro hackathon de nível global para criar soluções inovadoras para a área jurídica. Né? Foi um hackathon onde participaram 40 países, 10 mil pessoas. Né? O Brasil participou, várias outras nações participaram. Então foi o primeiro. Né? Com certeza são iniciativas que vão continuar e vão se expandir. E que a gente não via isso 3 anos atrás, 2 anos atrás, 5 anos atrás. Então, mais um sinal, quando você tem um evento de nível global simultâneo, 40 países envolvidos numa matéria, isso tem importância, certo? É um assunto que a gente deve estar prestando atenção. A gente tem o Bruno aqui hoje, né, que é o presidente da B2L, e a própria criação da B2L é um outro sinal. Né? A B2L deve estar completando o quê? 1 ano, Bruno? Menos de um ano. Menos de um ano. Então, a partir do momento que a gente tem também uma associação brasileira dessas empresas, isso já denota também o quanto isso, né, vem tendo importância aqui para o nosso país. Tá? Criação da comissão de startups aqui, né, eu coloquei também aqui na OAB de Santa Catarina, que eu também acho que é uma comissão bem recente, acho que tem meses, né, de idade, não sei quando foi fundada exatamente, mas acho que quando foi criada, mas acho que é muito jovem, né, muito recente. Mas também é mais uma manifestação, né? Quando a gente vê uma comissão dedicada a startups, né? Isso é mais um sinal. Então, o tema realmente é importante. Aqui eu trouxe o calendário de eventos lá da B2L, né? Um printzinho ali, olha, todo dia tem evento, né? Mais de um até, às vezes a pessoa tem até que sair correndo de um evento para o outro. O Bruno aqui, aliás, ele se desdobra, né? Essa semana acho que ele vai dar assim, umas 10 cidades diferentes aí para poder dar conta da agenda, né? E também o crescimento desses eventos aí de legal players, que a gente chama inovadores. Né? São novos atores aí entrando e contribuindo na criação de inovações para esse segmento. Aqui eu trouxe aqui a notícia, né, da criação da comissão de startups aqui, né, que eu achei muito bacana, acho que é um movimento legal, realmente tem muito que ser discutido aí e realmente merece uma comissão dedicada ao assunto. Né? Então, até parabéns. Dezembro, a doutora Juliana está aqui me ajudando. Ó, dezembro, faz poucos meses aí, bem novinha mesmo. Esse aqui o Bruno conhece bem, né, Bruno? Sabem o que é isso aqui? É o radar das empresas de legal techs no Brasil. Esse acho que é o último até, né? Eu tenho a impressão que é o último. Acredito que até depois vocês vão falar um pouquinho mais sobre isso, talvez o professor Alexandre vai mostrar também, o Bruno vai falar. Olha já quantas dezenas, né, de empresas inovadoras atuando nesse meio. Né? E não sei se você sabe, Bruno, quantas empresas tinha no início, tem de cabeça, quando foi fundado? 5? E atualmente? Deve estar chegando em 150. 150. Menos de um ano. Passou de 5 para 150 em menos de um ano. Pessoal,
essas empresas elas têm no país também um papel importante. Tá? Esse gráfico aqui é um gráfico é um infográfico, né, que compara o percentual de empreendedores que nós temos no Brasil, e aqui eu não estou falando só de legal techs, estou falando de empreendedores em geral no país. O Brasil é tido como um país muito empreendedor, certo? Então nós sempre estamos nos primeiros lugares aí das estatísticas, né, de empreendedores, quando comparado a outras nações. Então a gente está sempre lá nas cabeças, né? Mas quando a gente traça um gráfico de em que posição que nós nos encontramos como inovadores, normalmente as nossas posições já não são tão boas, certo? Então a conclusão é que nós temos no Brasil uma grande população de empreendedores que não inovam. E isso é algo que a gente precisa avançar nesse país, né? Nós precisamos ter, sim, muitos empreendedores, mas esses empreendedores eles também, desejavelmente, deveriam estar contribuindo para um cenário mais inovador dentro da nossa nação, certo? E aí que eu vejo também um papel bacana, importante, da B2L, das Legal Techs, porque essas empresas, essas startups, elas vêm muito forte com a ideia de realmente trazer inovação para os seus negócios, né? Realmente está trazendo soluções que até então não eram pensadas, não existiam. Então, a gente observa muito nesse ecossistema das Legal Techs, das Law Techs, essa vontade de inovar, né? De não fazer mais do mesmo, de trazer oxigênio, de trazer um sopro de inovação para esse segmento. Assim como a gente observa isso nas fintechs, nas health techs, né? Então, há uma contribuição importante aí ao país, no sentido de trazer também muita inovação para o cenário do empreendedorismo, né? Que é uma coisa que a gente, às vezes, não vê tão acontecendo. Agora é o momento sensacionalista da minha apresentação, beleza? Todo mundo aqui já ouviu falar de algum robô em algum lugar que está fazendo algum negócio mais rápido do que o ser humano, certo? Todo mundo já leu a notícia aí, né? Ah, o robô faz em segundos o que o advogado leva sei quantas dezenas de anos lá para fazer. Todo mundo já leu um negócio assim, é ou não é? Esse estudo aqui, eu vou passar muito rapidamente, né? Comentei sobre ele na semana passada aqui na comissão. Foi um estudo legal que foi feito por uma empresa nos Estados Unidos, onde na verdade foi proposto lá um desafio. O desafio era o seguinte: colocar 20 advogados experientes, com décadas de experiência, para competir contra um robô na análise de contratos. Eram 5 contratos que tinham que ser analisados, né? Se vocês entrarem lá, pesquisarem por Law Geeks, é o que está escrito ali no robô, lá vocês vão encontrar esse estudo aí, tá? Então, esse era um desafio. 5 contratos para serem analisados por uma banca de 20 advogados com dezenas de anos de experiência, certo? Esses advogados eles passaram por um processo seletivo, além de ter experiência, eles foram avaliados por uma banca, passaram por um processo para garantir que eram profissionais realmente competentes, capacitados, né? E para concorrer com o robô, né? E aí, quem aqui quer apostar que os advogados ganharam? Ô, gente, vamos acreditar nos advogados. Temos 2, 3 aqui. Mais alguém? Mais um lá. 4, 5, 6. Mais alguém? 6? Ok, todos os demais então vão com o robô, é isso? Tá bom. Pessoal, só o fato da gente não apostar nos advogados e acreditar que o robô vai fazer melhor o trabalho, isso já não nos conta uma história aqui? Antes de eu mostrar o resultado? A gente já está duvidando de nós mesmos, certo? A gente já queimou a largada, né? A gente já assumiu que vai perder para o robô, é isso? Isso já conta uma história aqui, não conta? Pode ser que o robô perdeu, mas a maioria que acha que não. Quando o advogado também hackear o robô, se ele pode ser também, né? Aí, ó. Aqui o resultado. Então, temos 6 perdedores aqui, tá, pessoal? Vocês apostaram nos advogados, não deu, não foi dessa vez, tá? A performance do robô foi 94%, tá? Performance dos advogados foi 85%. O melhor advogado empatou com o robô, tá? O pior advogado teve 67% de acerto. Ok? Quanto tempo os advogados precisaram para fazer essa análise? 2 horas. 2 horas. Quanto tempo o robô precisou? 10 minutos?
26 segundos. Isso sem falar na quantidade de café que os advogados tomaram, né? E que o robô não precisou, hein? Economizou café lá do pessoal. Esse estudo foi um estudo legal porque ele foi acompanhado por 5 universidades, ele foi auditado por 5 universidades, dentre elas a Universidade de Stanford, para garantir que não tinha nenhum tipo de viés ali, de privilégio ou de manipulação, tá? Isso aqui, como eu falei, é sensacionalismo, beleza? Não quer dizer, e eu não quero passar a imagem aqui porque eu não acredito nisso, não quer dizer que o robô vai agora chegar e substituir o advogado, né? Eu não acredito nisso. Assim, não sei, tanto, depois vamos ver o que o Bruno e o Alexandre vão dizer, talvez eles vão até falar outra coisa, tá? Mas eu, pessoalmente, não acredito nisso. Isso é sensacionalismo, tá? Mas tem um papel importante. Acaba ajudando a nos educar a respeito das possibilidades que a tecnologia está trazendo, certo? Então, esse robô, com certeza, ele foi preparado para fazer aquele tipo de análise específico. Se você passa para ele um caso, por exemplo, aqui eram contratos, eram NDAs, né, eram acordos de confidencialidade. Se você passar para ele fazer análise de um caso lá de violência doméstica, por exemplo, ele não vai fazer nada. Tem que ter todo um preparo para isso, tem que ser um projeto também apartado. Ok? Então, assim, com certeza a automação ela vai trazer outros níveis de performance e de produtividade para o trabalho, para os operadores do direito. Nós estamos empurrando a fronteira daquilo que é possível automatizar, certo? Nós íamos até um determinado ponto, hoje em dia se consegue mais, né? A inteligência artificial está trazendo novas possibilidades. Então, sim, algumas coisas a gente vai automatizar com robôs, né? Tarefas repetitivas. O ser humano ele não foi feito para lidar com grandes volumes de informação e ele não gosta, ele não foi preparado para ficar fazendo tarefa repetitiva a vida toda. Então, para esse tipo de trabalho, com certeza, a automação via robôs e inteligência artificial vem como uma solução aí com bastante força, né? Quer a gente goste disso, quer a gente não goste, certo? Independe da gente gostar, vai acontecer de qualquer forma, beleza? Mas sempre tem esse debate, né? O advogado robô vai fazer tudo, né? O advogado robô vai substituir o advogado. Pessoalmente, eu não acredito, né? Mas o conselho que eu sempre dou é que, se você não quer ser substituído por um robô, não seja um robô, ok? Se você está lá fazendo atividade repetitiva, cara, isso mais cedo ou mais tarde, um robô vai chegar lá e vai roubar o seu emprego, ok? Se você só faz isso. Então, aqui começa o debate também interessante, né? Que outros campos emergem aí, que outros modelos até de negócio emergem a partir dessas tecnologias que estão surgindo, tá? Depois o Bruno vai falar, e o professor vai falar, né, mas aqui tem um artigo legal, né, que fala sobre isso, né? As legal techs, elas não vão substituir os advogados, né? Então, isso é fato, certo? São soluções que vêm para aprimorar, para inovar no campo do direito, não para substituir o advogado, tá? Então, vamos derrubar alguns mitos aí, né? Primeiro, né, o computador vai agir sozinho, o computador vai advogar sozinho, ele vai fazer tudo sozinho. Certo? Errado, né? Isso não vai acontecer, ok? A gente pode parar, eu acho que a gente pode, né, virar a página desse debate aí, né? O computador não vai advogar sozinho, ele não vai fazer o que ele quiser sozinho, tá? Você não será substituído a menos que você seja um robô, como eu falei, tá? Então, a inteligência artificial, ela escala a capacidade produtiva, né? É o que o Gartner fala ali de inteligência artificial scales people, né? Ela consegue que você faça mais, você consegue fazer muito mais com essas ferramentas, tá? Então, vai haver um aumento grande de produtividade, né? Em que pese não haver substituição, haverá mudanças no trabalho, certo? Haverá mudanças no trabalho do advogado, haverá mudanças no trabalho do escritório, certo? A dinâmica de trabalho vai ser um pouco diferente, as atividades vão mudar um pouco, né? Perfil do profissional vai mudar também, e novos profissionais provavelmente se juntarão aos escritórios, certo? Principalmente no mercado americano, muitos escritórios já estão começando a ter a figura do estrategista de tecnologia dentro do escritório, certo? Porque esse cara passa a ter um papel estratégico dentro da operação do business do escritório. De que forma eu escritório, posso aproveitar essas tecnologias novas para criar, por exemplo, novas ofertas para os meus clientes, né? De que modo eu consigo me aparelhar para oferecer outros serviços, criar novos modelos de cobrança. E aí,
conhecendo, entendendo bem a dinâmica desse ambiente de Legal Techs, eu consigo orquestrar outras estratégias que até então eu não tinha. Então, outros perfis de profissionais também começam a aparecer. E a pergunta, né? De que lado nós queremos estar, né, cada um de nós? Né? Do lado que vai se tornar obsoleto ou do lado que vai criar essa obsolescência? Né? Fica a pergunta. Toda vez que chega a mudança, alguns ficam com medo, outros abraçam e tiram proveito das oportunidades que aparecem. E tem muita oportunidade aparecendo dentro desse nosso novo cenário aqui, para os escritórios, para os departamentos jurídicos, para os advogados. Eu vou dar um exemplo agora de uma solução que usa inteligência artificial, que usa ciência de dados, que usa analytics, usa várias dessas tecnologias para fazer uma coisa que é muito difícil para o ser humano fazer sozinho. Tá? Essa solução aqui, chamada Convex Legal Analytics, é uma solução que usa intensivamente inteligência artificial, aprendizagem profunda, redes neurais, ciência de dados, algoritmos avançados, para poder, a partir de um conjunto de ações, essas tecnologias elas começam a trazer para um escritório, por exemplo, imagina lá a sua carteira de clientes, as ações que você está gerenciando, e você já saber quais delas você vai perder, por exemplo. Então, essa solução aqui já te diz. Está vendo essas ações aqui? Isso aqui você vai perder, ok? Vai perder. Por quê? Porque ela tem todas essas tecnologias aí embarcadas com um Big Data gigantesco, né, séries históricas enormes, tendências em tempo real. Então, ela consegue afirmar com mais de 95% de assertividade quais ações você vai perder. Mais que isso, ela já te diz qual acordo vale a pena propor, qual a probabilidade desse acordo ser aceito pela outra parte também. Então, isso começa a trazer muita inteligência para a gestão do seu escritório. Né? E também te fala quais ações você vai ganhar. Né? Deixa rolar lá que você vai ganhar. Tá? Entre outros recursos inúmeros que contempla essa plataforma. Né? O que alguns escritórios estão fazendo com isso? Né? Elas estão pegando esta solução, por exemplo, e oferecendo para as empresas, para as corporações, serviços que elas até então não poderiam oferecer, porque não tinham esse aparelhamento aqui. Então, o escritório passa a poder abordar, por exemplo, outros clientes, oferecendo serviços que até então ele não conseguia. E esse é um exemplo concreto de como que essas soluções novas podem contribuir para a geração de novos modelos de negócio e novas fontes de receita, por exemplo. É só um exemplo. Né? Aqui o nosso tempo é bem curto, a gente poderia continuar discutindo aí várias outras possibilidades. Né? Ok? A gente não sabe direito o que vai acontecer, né? O futuro ele não está escrito, a gente vai construindo. Né? O legal é isso. Mas toda vez que as tecnologias começam a surgir, sempre tem os profetas do apocalipse, assim, né? Então, quando surgiu a internet, ia acabar com os correios, né? Porque o e-mail, né? Aí ninguém mais ia mandar carta e tal, então vai acabar com o correio, ninguém mais vai usar o correio, certo? Os correios hoje em dia são uma empresa de logística, certo? Porque a internet viabilizou o quê? Uma amplitude do comércio, certo? Comércio eletrônico. Então, você compra hoje produto na China, sei lá, em qualquer lugar do Brasil, aqui mesmo, e precisa de uma logística para entregar isso, certo? FedEx, o UPS, são empresas muito saudáveis e ninguém acabou com o advento da internet. Né? O WhatsApp, ano que vem, vai completar 10 anos já, né? 10 anos. E acabar com os operadores de telefonia, né? Porque daí elas não iam mais vender SMS e tal. Acabou com o operador de telefonia? Não, né? Mas os operadores de telefonia começaram a gerar outras formas de rentabilizar os seus negócios, certo? Provocou uma balançada? Provocou. Algumas operadoras fecharam? Fecharam, mas provavelmente foi por outros motivos. Né? Então, gente, sempre existem oportunidades para quem consegue enxergá-las aí no momento que essas ondas começam a crescer, ok? Então, aqui é um exemplo de uma solução, né, que traz um uso aí bem legal para essas tecnologias. Um outro uso, eu fiz questão de mostrar aqui, porque são facilidades que apelam muito para o nosso dia a dia. Esse é um exemplo do peticionamento eletrônico usando inteligência artificial, ok? Então,
Alguns de vocês já viram uma versão nova do portal de peticionamento, onde foi invertida a ordem, certo? Em vez de primeiro você preencher os dados da petição e depois colocar o documento, agora você primeiro coloca o documento e depois preenche os dados da petição, certo? Isso não é por acaso. É por quê? Porque o próximo passo agora é lançar uma versão disso, aonde, no momento que você sobe a peça, um robô de inteligência artificial já vai ler e interpretar essa peça e preencher para você o formulário. Ok? Então é isso que está demonstrado aqui nesse vídeo, que eu passei, acho que enquanto eu falava, né, acabei até distraindo todo mundo aí, né, algumas pessoas não viram, mas é um exemplo de que você vai fazer muito mais do que você faz. Por quê? Porque você não vai mais precisar ficar preenchendo o formulário ali, vai ter uma solução que vai já ler o documento para você e preencher o formulário. Solução que vai ter, com certeza, um benefício direto importante para o dia a dia de todo mundo. Eu acho que eu vou conseguir mostrar agora, no filme seguinte aqui, ó, aqui tem até alguns zooms. Então aqui estou selecionando a petição, vai subir o documento da petição lá para o portal. Então nesse momento, ó, agora tem um processamento que o robô está lendo as informações da petição, o formulário está em branco e agora está preenchido. Ok? Então, basicamente, você confirma, você confere os dados, né, daquilo que o robô processou. Se tiver que corrigir algum campo, o que vai acontecer? O robô vai aprender, certo? Vai aprender que naquele campo ele errou e ele é retroalimentado com isso. Então, nesse momento, essa solução aqui está sendo treinada em laboratório, inicialmente com 100 mil petições. Tá? 100 mil petições. Porque o robô de inteligência artificial, quando você cria, ele é como uma criança de 3 anos, ele não sabe nada, tem que ser ensinado. Então, quando isso chegar na mão dos advogados, já vai vir pré-treinado com 100 mil petições reais. Tá? E no momento que houver um erro de alguma informação e que o advogado corrigir, o robô também aprende, isso retroalimenta lá os motores de inteligência artificial dele. Okay? Então, é mais um exemplo concreto de como essas soluções elas vêm para ajudar aí que a gente seja cada vez mais produtivo. Tá? Aqui já estou terminando a minha exposição, são algumas tendências globais aí no campo de tecnologia e legal techs. Então, por exemplo, assistentes robóticos. Assistentes robóticos são coisas como essas que eu mostrei aqui agora, certo? Então, isso é uma tendência que cada vez mais vai estar presente aí. Né? Pesquisa inteligente de documentos. O número 3 ali, Big Data Analytics, é aquela solução que eu falei antes, Convex, é um exemplo de aplicação dessas tecnologias de Big Data Analytics. Tá? Então, uma solução concreta para isso. Né? Assistência legal automatizada, né? Alguns já usam aí, chatbots, por exemplo, é esse tipo de solução. Ajuda na redação de documentos, por exemplo. Né? E isso aqui é interessante, novos modelos de negócio e métodos de pagamento para advogados. Okay? Começa a surgir, para quem enxerga, começa a surgir aqui muitas novas possibilidades interessantes, ok? De oferecer novos serviços para os seus clientes, novos negócios, rentabilizar sob formas novas que até então não eram viáveis. Ok? Obrigado.